Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e continuando falando sobre diabetes, né, falando sobre a questão da alimentação. Nesse vídeo, nós vamos esclarecer de forma didática e baseada nas evidências científicas os efeitos de suplementos herbais, probióticos e bebidas alcoólicas no contexto do diabetes tipo 2. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E aí, gente, nós vamos abordar um tema que frequentemente gera dúvidas, né, no consultório e também circula com força nas redes sociais. Os suplementos herbais, como canela, a curcumina, né, conhecido como açafrão da terra, entre outros, será que ele tem eficácia no diabetes? E aí, né, a gente tem que saber o que dizem as evidências. Então, nos últimos anos, gente, cresceu o interesse sobre o possível efeito de ervas e especiarias no controle do diabetes tipo 2. Entre os compostos mais estudados estão a canela, a curcumina, o fenogrego, a babosa, o chá verde, ginseng, entre outros, tá? Mas aqui vai um alerta importante para a prática clínica, gente. Segundo as recomendações mais recentes, que é da ADA de 2024, não existem evidências científicas suficientes que justifiquem o uso terapêutico de ervas ou especiarias como parte do tratamento do diabetes tipo 2, tá certo? E aí, falando sobre os riscos potenciais do uso de suplementos herbais. Embora muitos desses produtos sejam naturais, gente, isso não significa que sejam isentos de risco, tá? A ADA ela faz um alerta importante. O uso de suplementos herbais não regulamentados com composição variável e potencial de interação medicamentosa, ela pode comprometer a segurança e a eficácia do tratamento farmacológico. E aí a gente precisa entender o porquê. Primeiro, porque muitos pacientes não relatam o uso desses produtos ao profissional de saúde. A composição dos suplementos eles variam entre marcas e lotes, e isso dificulta padronizar a dose e efeito. E o mais preocupante, interação com medicamentos antidiabéticos, né, que podem provocar hipoglicemias severas em caso de ação potencializada ou perda de eficácia do tratamento convencional. E aí, por que não recomendamos suplementação herbal? Primeiro, gente, falta de padronização dos princípios ativos. Segundo, insegurança sobre as doses terapêuticas e os efeitos colaterais. Terceiro, interação medicamentosas potencialmente perigosas. E quarto, ausência de benefícios comprovados por estudo de alta qualidade metodológica. Tá? Portanto, o uso de ervas e suplementos fitoterápicos eles não devem ser estimulados como parte do tratamento do diabetes tipo 2, a menos que faça parte de uma prescrição segura, baseadas em evidência e supervisionada por profissional habilitado. E aí tem algumas orientações para os profissionais que estão em atendimento, né? Os profissionais de saúde que estão em atendimento, e nós, como profissionais de saúde, devemos, primeiro, perguntar ativamente aos pacientes sobre o uso de suplementos, chás, fitoterápicos e produtos naturais. Muitas vezes, no atendimento clínico, a gente acaba só focando nos medicamentos, mas é importante fazer esses tipos de pergunta, tá? Segundo, gente, esclarecer para o paciente, para o teu paciente, que ser natural não significa ser seguro, tá? Terceiro, oriente o abandono de práticas sem evidências científicas, substituindo essas práticas por intervenções comprovadamente eficazes. E quarto, pessoal, sempre reforçar o papel da alimentação balanceada, da atividade física, da adesão ao tratamento medicamentoso.
E aí a gente fala sobre os probióticos, né? Um tema que tem ganhado destaque na pesquisa científica e também entre os pacientes, tá? Então, o que são os probióticos? A palavra probiótico, ela vem do grego pró, que significa a favor, e biota, que significa vida. Ou seja, probiótico significa a favor da vida, tá? Os probióticos, eles são micro-organismos vivos, principalmente bactérias benéficas, que compõem naturalmente a microbiota intestinal e também estão presentes em alimentos fermentados, como iogurte, o kefir, o chucrute, a kombucha, o kimchi, né? E também suplementos comerciais aí vendidos em cápsulas ou sachês, tá certo? Essas bactérias, elas são importantes para digestão e absorção de nutrientes, síntese de algumas vitaminas, regulação da imunidade e proteção contra micro-organismos patogênicos. E aí, quando a flora intestinal está comprometida, existem alguns fatores que podem prejudicar o equilíbrio da microbiota intestinal, como o uso de antibióticos, a alimentação desequilibrada, né, aquela alimentação rica em industrializados e pobres em fibra, o tabagismo, o estresse crônico e até doenças metabólicas como o próprio diabetes, tá certo? E aí, a gente fala dos probióticos e a saúde digestiva, né? O uso de probióticos já demonstrou benefícios importantes em condições como síndrome do intestino irritável, diarreias associadas a antibióticos, constipação crônica, infecções genitourinárias, né, recorrentes. Mas um ponto que precisa ter atenção: cada cepa bacteriana pode ter efeitos específicos. Então, por isso, nem todo probiótico serve para qualquer situação clínica. Além disso, doses e combinações elas precisam ser individualizadas. Nos Estados Unidos, os probióticos eles não são regulamentados como medicamentos ali pela FDA. E aqui no Brasil, né, muitos produtos eles também não são regulamentados como medicamentos e sim como alimentos, tá? Isso significa que a composição, a quantidade de micro-organismos vivos e a eficácia real podem variar muito entre os fabricantes, tá? Mesmo assim, de modo geral, os probióticos eles são considerados sim seguros, né? Afinal, fazem parte ali da nossa própria microbiota. E aí, uma grande pergunta: probiótico é para ser utilizado no diabetes? Né? Essa é uma grande pergunta que interessa aqui muito para a nossa aula de hoje. Será que esses probióticos podem ajudar no controle glicêmico? E aí, vamos para as evidências. Os estudos recentes investigaram isso em mulheres com diabetes gestacional e em pacientes com diabetes tipo 2, né? A hipótese é que os probióticos poderiam modular a inflamação crônica, que é comum no diabetes, melhorar a sensibilidade à insulina e, consequentemente, ajudar na regulação da glicemia. Mas o que nós sabemos até o momento, né? Apesar da teoria ela ser promissora, os resultados práticos ainda eles não são conclusivos, tá? Então, segundo a ADA, os estudos mais recentes, né, é afirmado que ainda não há evidência científica suficiente para recomendar o uso de probióticos especificamente para o controle glicêmico em pessoas com diabetes, tá certo? Portanto, eles podem ser usados como parte de um padrão alimentar saudável, principalmente se houver benefícios digestivos ou imunológicos, mas eles não devem ser indicados com a expectativa de controle de glicose ou substituir tratamento medicamentoso. E aí, né, como sempre eu faço, algumas dicas para o atendimento clínico. Primeiro, converse com o paciente sobre o uso de probióticos. Muitos já consomem ou têm dúvidas, tá? Segundo, oriente que alimentos fermentados naturais, eles são boa opção
que é acessível e também seguro, tá? Terceiro, evite prometer efeitos glicêmicos ou metabólicos. Quarto, se for usar suplemento, prefira marcas ali de confianças que você já conhece, que o representante mostrou, né, todas as evidências, enfim, ali sempre com marcas de confianças e com cepas bem identificadas. E quinta dica, gente, avalie a indicação caso a caso, principalmente em distúrbios gastrointestinais associados. E aí, para a gente encerrar esse assunto, né, esse vídeo, a gente fala sobre o álcool, a associação entre álcool e diabetes, tá? É um tema que muitos pacientes perguntam e que pode trazer riscos importantes se não for orientado, tá certo? E aí vem a pergunta: existe um nível seguro de consumo de álcool? As diretrizes mais recentes, elas são bem claras nesse ponto. Não existe um nível de consumo de álcool considerado completamente seguro. Porém, se o paciente adulto com diabetes optar por consumir bebidas alcoólicas, a recomendação é que isso seja feita com moderação. Então, qual que é essa dose moderada que é recomendada? Uma dose por dia para mulheres e 2 doses por dia para homens, tá certo? Por quê, gente? Quais são os riscos do álcool ali em pessoas com diabetes? O consumo de álcool ele pode causar sérios desequilíbrios metabólicos, principalmente em quem utiliza insulina ou secretagogos de insulina, como as sulfonilureias, por exemplo, a glibenclamida, a glicazida. Tá? Nesses pacientes, o álcool aumenta o risco de hipoglicemia, inclusive de forma tardia, ou seja, horas após ali o consumo. Tá? Outro risco do consumo exagerado inclui o ganho de peso devido ao alto teor calórico do álcool, hiperglicemia, principalmente em bebidas adoçadas ou em grandes volumes, e interferência na adesão ali ao tratamento. Tá? E aí, como o álcool ele pode provocar a hipoglicemia? Esse é um ponto técnico que precisa estar bem claro para todo profissional de saúde. Primeiro, o álcool não pode ser convertido em glicose, ou seja, não ajuda a elevar a glicemia. Segundo, ele inibe a gliconeogênese hepática, que é justamente o processo de produção de glicose no fígado essencial para evitar hipoglicemias. E terceiro, ele bloqueia respostas hormonais contrarregulatórias, como a secreção de glucagon, e ali dificultando a recuperação de glicemia após uma queda. Por isso, nunca oriente consumo de álcool em jejum, tá? Sempre associe a ingestão alcoólica a alimentos, principalmente em pacientes com diabetes tipo 1. Fique atento, gente, ao conteúdo de carboidrato das bebidas alcoólicas. Esse ponto é muitas vezes esquecido, mas é essencial ali para o cálculo de insulina prandial, que é aquela em bolos, tá? Bebidas como vinho doces, licores, drinks com refrigerante comum ou suco podem conter grandes quantidades de açúcar, tá? Isso pode provocar hiperglicemia pós-prandial se o conteúdo de carboidrato ele não for contabilizado, tá? E se for feita uma dose de insulina sem considerar o açúcar da bebida, o risco de hipoglicemia ele aumenta, certo? E aí, né, para a gente encerrar, algumas recomendações práticas para o atendimento clínico em relação ao álcool. 5 dicas. Primeiro, sempre pergunte sobre o consumo de álcool lá na anamnese, tá? Segundo, oriente que o álcool ele não é proibido, mas ele deve ser consumido com consciência e segurança. Nunca em jejum e sempre junto com uma refeição balanceada. E evite bebidas com alto teor de açúcar, como coquetéis prontos e licores, tá? Terceira dica: em pacientes com uso de insulina, explique claramente o risco de hipoglicemia tardia.
Quarta dica, oriente que a pessoa tenha glicose de ação rápida disponível se for beber. E quinto, evite a banalização do álcool. Moderação, gente, é a palavra-chave aqui, certo? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist e você pode acessar esses vídeos, né, com mais facilidade através dessas playlists, tá certo? Na semana que vem eu vou continuar esse assunto da alimentação, né? É um assunto bastante extenso que tem muito conteúdo, né? E aí eu sempre trago aqui para atualizar todos vocês, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.